E aí, João? E aí, doutor Gustavo, beleza? Tudo bem? Tudo bom? Tranquilo, meu amigo? Bem? Olha o Paulão aí, doutor Paulão, na área. É, Ó, gente grande, né? não é a gente grande. E aí, João, como é que você tá, cara? Como é que você tá aí? Como é que tá a vida? Aí você é de São Paulo, né? São Paulo, São Paulo. Ah, aqui tá aquela loucura, né? Não sabe se abre, se fecha, se põe em quarentena, se libera tudo. O prefeito aqui liberou loja, shopping, no horário reduzido, Isso aqui mas também. o pessoal já tá indo pra rua já. Bastante movimentado aqui já. É, aqui também no Rio tá bem movimentado. Eu moro aqui na Barra da Tijuca. E, cara, a praia Lotado, lotada, né? né? Lotada, lotada. Mas assim, cara, o povo tá. Eu acho que as pessoas estão conscientes disso, né? Não tem como você ficar preso full time, mas eu acho que a consciência das pessoas, as pessoas estão tomando mais consciência disso tudo. Porque a questão de você estar aderindo a uma campanha, João, é basicamente um respeito ao próximo, né? Por Assim, mais que você tenha uma imunidade boa, perfeita, ou você acredite nisso, você não pode tomar aquela atitude de simplesmente não se proteger, né? Porque você pode estar prejudicando o outro e aí por aí vai, né? Isso aí vira uma cadeia de dominós. e a Então, responsabilidade agora da gente se proteger aumenta, porque na medida que o poder público começa a liberar comércio, as pessoas, você pode ter de novo um aumento de contaminados. Então, você começar a ir para a rua, fazer suas coisas normalmente, precisa se proteger mesmo. é o A mínimo, né? educação, né? A educação para as pessoas em relação à higiene, máscara, essas coisas básicas, vai ser fundamental agora. Exatamente, até porque todo mundo quer passar desse momento, né? Só que para a gente passar por isso, a gente vai precisar se empenhar todo mundo junto, né? Porque não adianta só um ou outro fazer força, né, João? Sem Mas, dúvida. enfim, eu acho que a coisa está caminhando bem. Que E, bom. João, eu, assim, fiz esse convite a você, né? Você é uma pessoa aí que a gente já se conhece de longa data, tem uma admiração grande aí por você, né? Como pessoa, como profissional. E vou apresentar você aqui, né, para o pessoal que está assistindo a gente, né? Dr. João Teruya, né? Ele é diretor técnico da farmácia HealthTech, né? Que produz medicamentos injetáveis, implantes, tá? Ele é bioquímico, farmacêutico e bioquímico, né? E a gente, nós da NutroHealth, né? Que trabalhamos, né? Muito com injetáveis, eu acho que a gente está tendendo a cada vez mais buscar os injetáveis, né? E a HealthTech é um parceiro nosso, né, nesse aspecto. A gente é fiel aos produtos da HealthTech. Para mim, é a melhor farmácia de manipulação não, farmácia de produção de injetáveis. Então, eu por bem, como tem vários pacientes, né, que fazem um tratamento, né, injetável, e a gente está vendo vários resultados, eu achei até justo a gente estar conversando aqui sobre esse assunto, né, que foi basicamente as vantagens, né, de produtos injetáveis, do uso de produtos injetáveis de forma geral, né, para condições de performance, para condições de emagrecimento, para condições de saúde, né, como um todo. Desde a soroterapia, né, a questão de aplicações intramusculares, subcutâneas, de várias formas que a gente tem. Então, assim, deixar claro que a gente, todos os nossos produtos, né, da NutroHealth, né, que é a HealthTech NutroHealth, até o nome aí é parecido, a gente é fornecido pela HealthTech. Que foi? É uso exclusivo, né, com a HealthTech. Então, João, eu queria sim que você começasse falando, né, um pouco, né, das vantagens aí, né, dessa questão da farmacodinâmica, farmacocinética, da diferença entre os medicamentos, né, injetáveis, né, as vantagens dos medicamentos injetáveis, né, porque é uma coisa que é muito nova, né, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D hoje é uma coisa que já está na moda há algum tempo, mas com o Covid explodiu, né? As pessoas estão cada vez mais procurando a vitamina D. E tem pessoas que não têm aquela paciência e aquela doutrina de estar utilizando um comprimido 2 vezes por dia ou uma vez por dia, né?
Daí, né, se faz, às vezes, uma sugestão, né, posológica, a questão da vitamina D intramuscular, né, onde você utiliza uma quantidade bem maior que o oral, tendo uma durabilidade de 2 meses, 3 meses, dependendo. Então, João, eu queria que você começasse falando para a gente, né, essa questão das vantagens dos medicamentos injetáveis aí, pela sua área específica. Doutor, em primeiro lugar, te agradeço pelas tuas palavras, pelo teu carinho. Agradeço mesmo. Para nós é uma honra e uma responsabilidade grande, né? Poder atender teus pacientes, as necessidades da tua clínica com medicação injetável. Medicação injetável eu sempre falo, né? Eu trabalho com isso profissionalmente assim desde 94, né? Eu comecei dentro de ambiente hospitalar, com produtos para uso parenteral e hemodiálise no HC, que foi minha maior escola, né? E de lá para cá, a minha vida inteira foi estudando, produzindo, controlando, desenvolvendo preparações estéreis injetáveis, sempre em farmácia, né? Já tive algumas passagens rápidas por indústria, mas essa coisa de você fazer a preparação estéril dentro da necessidade do indivíduo, do paciente, isso é uma coisa que não tem preço. Assim, quando a gente encontra médicos como o doutor, que tem uma visão de metabolismo, né? Não é só aquela visão da doença e o medicamento, um antibiótico, um analgésico, um antitérmico. Então, o injetável, ele te dá assim, uma gama de possibilidades, né? Só que eu acho muito bacana assim, estar participando dessa live. Fiz algumas com outros médicos e acho que é sempre bom frisar a importância da segurança, né, com que se faz hoje medicação injetável em farmácia. Só lembrar, né, para quem, das pessoas que te seguem, né, pacientes e profissionais de saúde, existe toda uma regulamentação para você trabalhar, produzir medicação injetável, né, dentro de uma farmácia de manipulação. E realmente, se você vê, doutor, as possibilidades que existem pela via parenteral, torna o tratamento muito nobre, né? O médico que entende, né, que institui esse tipo de terapêutica na clínica, ele realmente consegue uma abordagem clínica e um sucesso terapêutico totalmente diferenciado. Basta a gente entender que, por exemplo, pacientes obesos não conseguem ter um perfil de absorção de nutrientes de forma adequada pelo próprio metabolismo do paciente obeso, né? Pacientes idosos também não conseguem absorver nutrientes e medicamentos, né? Pela própria condição cronológica, né? Senilidade deles. E a medicação injetável, doutor Gustavo, ela entra na estratégia terapêutica do médico como um aliado muito importante, né? Porque toda medicação injetável, como ela não passa pelo trato gastrointestinal, ela tem um efeito farmacológico imediato, né? Dependendo da via que você utiliza, via endovenosa, intramuscular ou subcutânea, essa cinética de absorção, ela pode variar um pouquinho, mas o efeito farmacológico sempre vai ser 100%. Então, como uma via de administração, para você identificar em que momento você vai fazer, em que momento você vai utilizar o injetável no tratamento do seu paciente. O doutor falou da vitamina D, né? Hoje você, assim, sempre teve, né? Mas por conta da Covid, começou a se falar muito de vitamina D, o papel da vitamina D nesse processo da melhora da imunidade. E os trabalhos, doutor, eles falam o seguinte, que quando você ingere vitamina D diariamente, tá? A expressão do aumento da vitamina D, ela acontece depois de 2 a 3 meses. Então, às vezes, se você tem um paciente pós-operado, um paciente numa condição do nível de vitamina D muito baixo, insuficiente,
e ele está muito mais propenso a doenças, o uso injetável de forma segura, e lembrando, né, sempre indicado por um médico, ele é extremamente seguro, ele faz a sua dose de vitamina C ir para níveis desejáveis de uma forma mais rápida. Às vezes, 30 dias, 25, 30 dias, você já tem um aumento substancial. Isso depende muito da dose que você administra. E a vitamina D é uma apresentação injetável que você faz via intramuscular, tá? Ela faz, como todo nutriente oleoso ou medicamento oleoso, ela faz depósito. E ela vai aos poucos sendo absorvida, né? Ela tem a passagem hepática dela, transforma no primeiro metabólito e você consegue ter esses aumentos de nível de vitamina D de uma forma bem mais rápida, controlada e segura. Então, uso injetável, quando indicado, né? Quando o médico entende o papel do injetável no tratamento do seu paciente, no quanto isso vai impulsionar o início do tratamento, né? O etapas do metabolismo, o resultado é outro, assim, é incomparável. Né? A questão é ser bem indicado, né? E no momento certo. Sim, ô João, você está falando aí com propriedade, né, de farmacêutico, bioquímico, eu respeito muito, né? E a gente sempre, nos congressos, a gente sempre está trocando informações, você sempre extremamente solícito comigo, tirando todas as dúvidas, né? Tanto que teve um congresso, né? O Congresso Mundial de Orto, né? Que a gente está sempre presente. Teve um ano, cara, que eu fiquei os 4 dias de congresso dentro do teu stand, né? Eu acho que você lembra disso. Lembra de E o último doutor dando aula. E o último, com essa honra aí de dar uma aula para 40 médicos, né? E foi bem legal porque ficou gente do lado de fora, foi o lado ruim. A aula foi completa, graças a Deus, né? Tivemos, assim, capacidade máxima dentro da sala, ainda teve um pessoal que não conseguiu entrar, né? Então isso também foi uma coisa muito legal, né? E em todas as vezes, né, que a gente conversou, você sempre foi me dando, né, essa questão dessa base, né, farmacotécnica, né, sobre a utilização de medicamentos, e eu comecei a utilizar já há algum tempo. E, João, eu digo para você, né, os meus pacientes, assim, eu não tenho por que aqui estar, de repente, aumentando ou falando coisa que não é verdade. Todos os pacientes hoje, eles conseguem melhorar de forma muito rápida, entende? Obviamente que a gente sabe que não é somente o injetável. A gente sabe que tem por trás disso, né, tem uma alimentação, tem um cardápio a ser seguido, tem uma doutrina, né, de atividades físicas que a gente orienta, né, para aquele paciente, mediante o que ele deseja em termos de saúde ou composição corporal, né? Mas a questão dos injetáveis, cara, é uma coisa assim, parece que foi um divisor de águas, né, para a gente lá na clínica, porque os resultados eles são maravilhosos, né? Então, a gente vai entendendo cada, né, produto e vai fazendo as devidas associações para aquele objetivo da pessoa, né? Como você bem falou, quando você faz pela via parenteral, né, que é pela veia, pelo músculo, né, ou subcutâneo, você tem, né, a garantia, né, de um resultado ótimo, porque você sabe quanto você está entrando e quanto está chegando, né? Se você está dando 100 miligramas, né, de uma injeção, você sabe que vai chegar lá a 100 miligramas. Agora, quando você coloca pela boca, é uma roleta russa, você não sabe o quanto vai chegar lá na célula, porque depende, né, a pessoa tem que ter reações enzimáticas, né, digestivas, absorção, digestão e tudo isso. E a gente sabe que a população, em geral, tem desbiose intestinal, que basicamente é um desequilíbrio, né, entre bactérias boas e ruins do trato gastrointestinal, o que, de certa forma, vai prejudicar a absorção, digestão de tudo isso, né? Como você bem falou, tem o obeso, né, tem o idoso, né, e tem as pessoas também com doença crônica, diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas mais, que essas pessoas desenvolvem, né, uma flora intestinal própria. E, naturalmente, vai ter uma dificuldade da absorção. Então, nesses pacientes que a gente começa, né, a terapêutica injetável, a gente tira eles rapidamente daquele cenário, né, obscuro, né, que a pessoa se encontrava, tanto na questão de energia, fadiga mitocondrial, seja lá o que for, né? E aí, obviamente, que a gente entra com algumas coisas orais também, né, porque isso é um complemento, né? Então a gente faz uma parte injetável e uma parte oral, né? E falando da vitamina D, né, como você bem falou, né, as pessoas
tem uma procura muito grande, aumentou muito a procura, né, pela questão da vitamina D, porque a gente sabe que é um medicamento natural, é um medicamento que ele não é patenteável, logo o laboratório não tem interesse em fazer, né, uma grande propaganda em cima desse produto, apesar que, né, o doutor Efraim, o mestre Efraim comentou comigo, disse: Gustavo, a vitamina D é um produto da indústria farmacêutica, né, a vitamina D oral. Né? Então, assim, até eles, eu acho que se deram por vencidos nisso e aceitaram, né, que a vitamina D, para a humanidade, ela tem que existir. Por mais que queiram esconder, os pesquisadores, né, de universidades públicas importantes no Brasil estão vindo às mídias sociais, à televisão, falando que realmente a vitamina D, o zinco, né, que a gente também tem zinco, né, para a gente fazer de forma endovenosa, né, que são coisas que precisam, né, diante do cenário atual. Então, assim, as pessoas realmente, elas acho que elas se deram conta disso, né, cada vez mais, e estão procurando muito isso, porque você dando lá uma quantidade X do medicamento de forma injetável, você tem a certeza que não lá vai chegar sem interferência de nada. Né? Então, fica até mais fácil para você trabalhar, porque você sabe quanto você está dando e quando você está chegando. Né? Mas, doutor, pegando um gancho do que você falou um pouquinho atrás, se a gente considerar a base, o ideal de tudo, é o paciente ter uma boa alimentação e fazer atividade física. Se você pegasse, se a população fizesse atividade física e se alimentasse bem, com certeza o número de doenças que iam incidir sobre essa população ia ser muito menor. Aí a gente fica assim, com aquelas pessoas que têm as propensões, as questões genéticas, metabólicas, que deixam o indivíduo mais propenso a ter determinadas patologias. Para isso, você tem a medicação clássica, né? Mas quando a gente começa a entender metabolismo, fisiologia bioquímica, né? E a gente tem nossos mestres aí para isso, a gente aprendeu muito bem com eles, a gente começa a entender o seguinte: por que lá atrás a gente só tinha aquelas doses de vitamina D da drogaria de 200 UI, 100 UI? É nada, Né? isso, né? Era o máximo. E o bacana é que, na medida que a ciência vai avançando, né, o entendimento, e isso não veio da indústria, né, essas doses maiores. Hoje você vê já doses muito maiores que RDA, né, porque até então o que você tinha de vitaminas, oligoelementos, minerais industrializados, eles estão dentro da RDA. E é muito bacana ver isso, que a própria comunidade científica e as indústrias começaram a ter outras apresentações também um pouco maiores, justamente por isso, porque muitas vezes, o que a gente consome como alimento não é suficiente para as correções metabólicas do nosso organismo. E aí o doutor falou também muito bem. Por quê? O ambiente que a gente vive, né? O doutor vive num ambiente assim muito mais saudável que eu, né? Menos poluído, pelo menos. E então, assim, o ambiente que nos cerca, né, em termos de poluição ambiental, não só do ar, mas os alimentos que a gente inevitavelmente acaba ingerindo, né, que são os ultraprocessados, a repercussão que isso acontece a nível hepático, a nível de equilíbrio de produção de radicais livres. Tudo isso interfere muito na absorção de nutrientes e na utilização desses nutrientes pelo nosso metabolismo. E aí é mais uma das situações que a via injetável ajuda na correção. Porque por mais que você se alimente bem, né, que você ingira seus medicamentos, e o que eu estou querendo dizer é o quê? Que o injetável, ele não substitui nada disso do que a gente está falando, né? Ele é mais uma ferramenta, uma importante ferramenta. Então, é bem bacana essa visão que o doutor está passando, né? Porque o indivíduo encontra condições metabólicas, ambientais do meio que ele vive, que faz com que ele perca a saúde, né? Por mais que ele faça uma boa atividade física, que ele tem que se alimentar, procure se alimentar bem, mas o nosso ambiente é tóxico, né? Então a gente precisa conhecer todo o arsenal que a gente tem, né? O medicamento da drogaria,
a medicação manipulada e, dentro do manipulado, o injetável. Então, hoje, as possibilidades que a gente tem para ter uma boa conduta terapêutica para o paciente são muito boas, excelentes, né? Dá para fazer um trabalho muito bacana. Não, João, exatamente, vou pegar um gancho aí no que você falou, né, em relação a essas RDAs, né, que são as ingestas, né, recomendadas diárias, né, que são, teoricamente, uma quantidade máxima que você pode ingerir de nutrientes. Isso. Então, esses polivitamínicos que a gente tem aqui no Brasil, eles respeitam muito essa RDA. Então, as dosagens da maioria dos nutrientes é uma dosagem muito pequena, né? Como é que pode você querer utilizar 200 UI de vitamina D por forma oral? Você provavelmente não vai chegar, se chegar 10% lá onde tem que chegar, vai chegar, né? Então, é uma coisa assim que eu acho até um absurdo, né? Porque, e outra, né? Aí você vê, né, muitos profissionais, né, da área que eu digo geral de saúde, né? Dizendo o seguinte, não, você consegue todos os nutrientes, né, da sua alimentação. A gente sabe que isso não é verdade, João, porque hoje a gente sabe que o nosso solo ele é pobre. A gente tem hoje uma riqueza de alimentos transgênicos, de alimentos, né, modificados geneticamente, justamente para dar aquela impressão do alimento bom, bonito e nutritivo. Mas a gente sabe que aquilo ali é um fake, né? A gente sabe que... Quê? Visualmente bonito, né? Exato. Visualmente bonito, que dá aquela falsa, né, aquele falso entendimento que é doce, é grande, é bonito, ou seja, estou com todos os nutrientes. Ledo engano. Não é assim. O nosso solo é pobre e está ficando cada vez mais pobre, né, em relação à questão de nutrientes. Então, né, eu sempre digo isso e já faço isso, né, poxa, há muitos anos, né, eu estou com 43 anos, vou fazer 44, eu utilizo isso aí há pelo menos aí 15 anos, né, a questão de vitaminas, de minerais, de aminoácidos e tudo mais, né, porque os polivitamínicos nacionais que a gente tem, obviamente, uma pessoa querer tomar um polivitamínico está ótimo, não tem nenhum problema. Mas a gente sabe que grande parte daquilo não vai ser, né? Não vai trazer o que a gente deseja. Né? E lá fora, nos Estados Unidos, a gente vê que tem uma gama, né, de medicamentos, até para vegetarianos, né? Porque lá eles respeitam muito isso. E as IDRs dos vegetarianos é muito maior. Então, você pode simplesmente utilizar, né, um polivitamínico que é indicado para o vegetariano, né? Como eu cansei de fazer, né? Então, eu cansei de utilizar medicamento, né, que era para vegetariano, para utilizar de forma oral, porque tinha as vitaminas de uma quantidade bem maior, e eu sei que eu tomando uma quantidade maior, eu vou absorver mais também. Eu não sei quanto eu vou absorver. O exame de sangue, às vezes, mostra, né, a quantidade de vitaminas absorvidas, às vezes também não tem como você avaliar tudo. Né? Então, assim, João, pegando outro gancho, né, em relação a isso, é necessária essa reposição dessas vitaminas, né? E eu sempre digo a questão de você estar utilizando de forma parenteral, ou seja, pela soroterapia ou de forma intramuscular, porque o nosso ambiente hoje, como você bem falou, é um ambiente totalmente contaminado. A gente tem o ar contaminado, a gente tem o solo contaminado, a gente tem o alimento contaminado, né? A gente tem a água contaminada, cheia de bactéria. Aí o nego vai e bota cloro para matar a bactéria. Mata a bactéria, tu toma cloro. Tá entendendo? Então, o nosso corpo, ele combate diariamente esses ataques, né? Que a gente mesmo... Trabalha muito. Trabalha muito, exato. Eu acho que uma pessoa hoje está completando 50 anos sem não ter tido um câncer, alguma doença assim, está um sobrevivente. Entendeu? Porque o teu sistema imune realmente está em atividade. Então, as pessoas não entendem isso. O seu sistema imune, ele trabalha 24 horas por dia, 365 vezes por ano. Entende? E no momento que ele falha, que aparece uma doença, né? Um câncer, alguma outra condição clínica. Né? E a gente acha que nosso coração é que ele está ali, né, batendo a toda hora e tal. Mas o fígado, imagina o fígado. Tudo essa lixaiada passa por lá. O quanto que ele é também bombardeado por tudo, né? Essa questão de agrotóxico é extremamente importante, porque o brasileiro consome muito agrotóxico. Quilos, né? A população um pouco frouxa, né, para isso aí. Então, se permite muita coisa. Isso é complicado. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para o nosso paciente, né? E você pega, por exemplo, teve uma época que a gente começou a trabalhar muito com atleta.
né? Logo que começou a questão do CrossFit aqui em São Paulo. E você vê assim o quanto que existe de possibilidades de você atuar na proteção do paciente. Não falo nem da performance, mas na proteção muscular, na proteção de ligamento, no excesso de exercício da atividade física que você faz e o quanto isso gera de radicais livres, o quanto você pode atuar na proteção, né, antioxidante, a partir da geração desse excesso de radicais livres pelo excesso de atividade física e muitas vezes pela via oral, né, você não consegue assim esse aporte todo, esse resultado, né? Pela frequência que o atleta tem, né? E quem assim frequenta muito boxe, CrossFit, não vai uma vez a cada, não vai 3 vezes por semana, vai 7 dias por semana. Então, o olhar sobre não só esse atleta, né, mas os atletas de alta performance, o doutor deve trabalhar bastante, é um olhar assim muito minucioso em relação à proteção do metabolismo pelo excesso de atividade que ele pratica, né? E o injetável nesse ponto é muito importante, né? A suplementação de aminoácido, né? Que por via oral, assim, você pega uma L-carnitina, que é extremamente importante para a energia celular, né? Como um cofator mitocondrial. 30% dela só é absorvida numa tomada oral, né? Então, se você pegar, por exemplo, já que a gente está falando de ambiente tóxico, não sei se você já teve curiosidade de ver o rótulo desses suplementos vitamínicos, né, de drogaria. Alguns deles você vê que tem a vitamina E, por exemplo, mas lá você tem 2 corantes para deixar ela numa corzinha comercialmente bacana. Ela tem um antioxidante, né, preservante. Então você tem tantos produtos ultraprocessados lá dentro que naquela cápsula tem de tudo, inclusive a vitamina E. Então, o olhar que a gente precisa ter, né? E existem esses movimentos, né, em relação à transparência da rotulagem, para a gente ver que às vezes a gente está achando que está consumindo vitamina, mas esses produtos que tem que ficar em prateleira 2, 3 anos para serem comercialmente viáveis, eles vão com muitas substâncias químicas que você precisa inserir no processo industrial para ela ser viável comercialmente. Então você ingere uma vitamina, mas está ingerindo conservante, 2 tipos de corante, antioxidante. Então, o trabalho que o médico ou nutricionista precisa ter em relação a cuidar da saúde do paciente, né, principalmente esse de alta performance, é bem complexo. Não, exatamente, João. É assim, você bem falou aí da questão do atleta, né? O atleta realmente, né, o atleta de alta performance, né, eu já tive a oportunidade de atender alguns. O João, a dor, né, nesses atletas é algo assim marcante, né? Eles convivem com a dor de uma forma assim única, né? Porque faz parte da vida deles. A dor do atleta de alta performance, ela tem que existir. Só que ele é um cara que ele é muito mentalmente preparado para aquilo. Então, muitas das vezes, ele continua fazendo aquele trabalho, né, de alta performance, que é sempre muito exigido, e ele vai simplesmente detonando as suas articulações, vai detonando todo o seu sistema mio, né, osteoarticular, entendeu? Então, qual é a nossa abordagem, né? Então, quando você pega um atleta desse, né, que está, em outras palavras, né, oxidado, né, enferrujado, porque aquilo, como você bem falou, né, quanto mais você respira oxigênio, mais você produz radical livre, ok? Nós temos um sistema antioxidante, né, que atua nisso. Todo mundo tem. Só que o que acontece? O atleta, né, ele tem uma produção muito maior. O sistema antioxidante dele também é melhor. Só que dependendo do atleta, vou dar um exemplo aqui, o maratonista, né? O maratonista, o cara tem 25 anos, se olha, ele parece estar com 52. Porque aquilo ali, ele além de ser magro, ele está acabado por conta, né, do treino excessivo, da produção de radical livre, né? Tanto que esses atletas não têm uma vida longa no esporte. Então, já tive a oportunidade de tratar paciente, né, utilizando, né, antioxidantes de forma endovenosa,
antioxidante, né, de forma intramuscular. E esses pacientes, o relato mais impressionante que eles trazem, né, é a questão da melhora da dor. Ou seja, ele está oxidado, né? Da mesma forma, por exemplo, o obeso, né? O obeso é um cara que todo mundo, o obeso é inflamado. O que quer dizer inflamado, né? Que ele produz um excesso de citocinas inflamatórias, né? Então, o obeso já produz isso pelo tecido adiposo dele. Entende? Já o atleta é a mesma coisa, só por um outro mecanismo. Então, são ambas as situações que você precisa, muitas das vezes, estar trabalhando nisso, né? Porque você está fazendo lesão celular repetitiva o tempo inteiro. Então, aí, nesse momento, se faz, né, por bem, né, e necessário, uma boa suplementação. Né? E quando você faz de forma, né, parenteral, ou seja, intramuscular, endovenosa, né, esses pacientes, eles se sentem muito bem, eles melhoram rapidamente. Eu tive um atleta agora, né, tem pouco tempo, de um time, né, aqui do Rio. Cara, ele falava, cara, eu não durmo e eu lido com a dor. Eu tenho dor. Tanto que ele estava no departamento médico do clube por longo tempo. Ele começou o tratamento, João, com 40 dias. Ele mandou uma mensagem dizendo, cara, eu tô sem dor, meu sono melhorou muito. Ou seja, você melhorou a qualidade do sono do cara. Antioxidou esse cara em 40 dias. Ele ficou zerado, né? Zerado. Aqui, ô, João, a Zana Veloso, a doutora Zana Veloso, está perguntando quais antioxidantes, né? Eu vou falar aqui alguns, João, você também fica à vontade, né? Eu gosto muito do ácido alfa-lipóico, gosto muito da coenzima Q10, do PQQ, né? As vitaminas do complexo B, vitamina C. João, e você, o que você acha? Ó, eu acho que o doutor falou vários aí, né? Eu acho que praticamente a relação completa, mas assim, você tem vitamina C, ácido lipóico, selênio, né? Que é importantíssimo para a formação da selenoenzima, selenoproteínas, zinco, cobre, que são importantes para a formação manganês, manganês, glutathione NAC, né? São substâncias importantíssimas para antioxidação, aminoácidos sulfurados, porque se a gente for pensar em sistema antioxidante, né? Uma das moléculas mais importantes, doutora, é o glutathione, né? E o glutathione, para que ele seja sintetizado endogenamente, ele precisa de muito aminoácido sulfurado. E esse glutathione, ele está sempre assim, atuando no nosso metabolismo, na forma oxidada e reduzida. E é sempre assim. Para a gente fazer uma antioxidação num paciente que está num processo catabólico, o que acontece? A gente precisa de uma miríade, de vários nutrientes que eles trabalham em conjunto. Então, por exemplo, a vitamina C e a vitamina E, uma trabalha oxidando e reduzindo uma a outra. Então, ela recupera, oxida, recupera para ela estar funcionando. Então, elas funcionam todas em ciclo. Então, vitamina C, vitamina E, selênio, aminoácidos sulfurados, coenzima Q10, ácido lipóico, esses 6 trabalham todos em conjunto, um recuperando o outro na sua atividade oxidante e redutora. Então, esses eu diria que são os principais. E que podem ser feitos por via oral e podem ser feitos também por via injetável, se houvesse indicação no seu paciente, né? Ou EV ou intramuscular, isso depende de cada nutriente. Tá legal. Ô, João, tem umas perguntas aqui, né? Eu vou falar aqui para a Valentina, a gente vai salvar essa live vai estar lá no meu Instagram e a gente vai colocar no canal do YouTube, né? Que essa live vai ficar lá. É NutroHealth, que é o nome da nossa clínica, Saúde, Emagrecimento e Performance. Essa live vai estar no nosso canal do YouTube. Eu peço que quem esteja presente aqui, siga a gente lá no YouTube, que tem essa live e muitas outras. Tem alguns flashes dos cursos que eu faço, né? Também, né? A gente sabe que a HealthTech está junto com a gente nisso, então eu faço o curso também para médico e a gente tem algumas aulas lá, tá? E aqui, né, a Zana Veloso, agradecendo, né? Obrigado, né? Obrigado também ao João, né? A gente está realmente, eu já trabalho há algum tempo, o João é uma referência nesse aspecto. E aqui o Glauber, o João, está perguntando se há superóxido dismutase parenteral. Existe? Doutor Glauber, a SOD, ela existe para você manipular na forma oral, de cápsula, ela vem um pó. O
problema dessas substâncias, que no nosso metabolismo, elas são substâncias assim, flash, que são formadas, utilizadas e catabolizadas muito rápido, é muito difícil você estabilizar para uso parenteral. Normalmente, as injeções, as preparações de uso injetável, elas são preparações aquosas ou oleosas. O exemplo, coenzima Q10 e vitamina D. Mas preparações aquosas para essas substâncias, né, principalmente enzimas, elas têm uma estabilidade tão baixa que não dá para fazer um produto ético, estável, seguro, com esse tipo de substância, né? Outras sim, ou tem nutrientes super estáveis que são utilizados, inclusive, na nutrição parenteral, a nível hospitalar, e a maior parte desses nutrientes são os que são utilizados na clínica, né, na atividade clínica diária, não no paciente internado. Mas sódio é um exemplo de que não dá para fazer. Perfeito. Oral, beleza. A Zana está perguntando, João, a respeito do NADH para esses atletas. É uma boa escolha? NADH é uma boa escolha, como uma molécula para ajudar na formação de energia. Mas eu tenho a mesma opinião também no NADH. A estabilidade dele para via injetável, ela também é muito ruim, né? Então, ele é mais seguro se for feito por via oral, né? Isso é um exemplo para o pessoal ver que fazer injetável é algo tão sério e tão crítico que a gente precisa ter muita consciência, né, e muito conhecimento, porque nem tudo se faz injetável, né? Nem tudo se manipula, né? Então você tem as medicações industrializadas, se você tem aquilo que você pode manipular de forma oral, tópica, como xarope, como cápsula, e tem aquilo que você pode fazer injetável que via oral praticamente não tem ação, ou você teria que tomar muito, né, para ter um nível de absorção bacana. Exemplo disso, coenzima Q10, L-carnitina, vitaminas do complexo B, por exemplo, riboflavina, né? E a vantagem do injetável, de novo, né, é que hoje você consegue trabalhar com determinadas substâncias na sua fase ativa. Então, por exemplo, vitamina B12, que vocês devem conhecer na forma de cianocobalamina. Hoje se faz preparações injetáveis estéreis extremamente seguras, já na coenzima ativa, lá na fase ativa, lá na frente. Estou falando da metilcobalamina. Tem uma série de ações, né, extremamente importantes e que muitos indivíduos, organismos, às vezes têm um sistema metabólico tão comprometido que não conseguem absorver uma cianocobalamina da dieta, hidroxilar essa vitamina B12 para ela se transformar em hidroxicobalamina e depois metilar essa hidrox para transformar em metilcobalamina, para aí sim ela ter as suas funções metabólicas e fisiológicas nobres, né? Que é o papel da metilação. Então, injetável é algo simples, mas complexo. Sim, é verdade. Então, João, aqui o Bira, meu amigo Bira, grande Bira, olha só, essa live vai ficar salva lá no meu Instagram, Dr. Gustavo Medeiros. Tá bom, Bira? E aqui, né, a Priscila elogiando o João, né? Priscila, grande Priscila. Pri, gente fina da antiga aí também, né? Já há muito tempo na área, né, nessa área de atuação. E aqui, João, a gente vendo aqui, né, sobre a questão de fibromialgia, né? Então, Marta, assim, o João falou da coenzima Q10, né, e falou da metilcobalamina, que são produtos assim que eu utilizo muito, né? A coenzima Q10 para fibromialgia, eu vejo como um dos melhores produtos, né? E se você tiver um pouco de conhecimento, um pouco a mais, você associar isso, né? João, se eu estiver errado aqui, você me corrija, por favor. Não, pelo amor de Deus. Coenzima Q10, você utilizar algumas enzimas mitocondriais, como vitamina B2, B3, PQQ, tá? Que vão fazer a mitocôndria, né, gerar na produção de ATP. A gente trabalha muito bem com essa questão da fibromialgia. Obviamente, a gente sabe que isso é uma das coisas importantes, mas também tem que regrar a alimentação, fazer uma alimentação
mais anti-inflamatório e por aí vai. Né? E aqui, a Zana perguntando por quanto tempo, né, utiliza esses injetáveis sem pausa. Na verdade, eu não aconselho utilizar de eterno, só se a pessoa tiver uma condição clínica crônica que dependa disso. Né? Mas assim, você, por exemplo, o atleta, no caso aí, você deve estar falando de atletas, né? Então, vou emitir minha opinião, depois o João pode colocar a experiência dele. Atletas, eles têm um planejamento de uma preparação, né, toda esquematizada, aonde, de acordo com a competição, ele vai alterando, aumentando a performance dos treinos. Então, tem um determinado momento-chave de utilizar essa suplementação, né, que eu nunca começo de cara para o atleta, porque o atleta ele tem que sofrer adaptações metabólicas, né? O corpo dele precisa sofrer. Ele precisa estar em contato, ele precisa estar em acidose, ele precisa ter dor, ele precisa sofrer para o corpo dele gerar uma... Hã? Precisa inflamar em determinado Ele precisa inflamar, resumiu, João, exatamente. Ele precisa inflamar para ele aprender a se defender disso. Nesse momento é que eu aconselho a forma como eu faço, que a gente começa a utilizar em determinado momento da pré-competição para esse cara começar a elevar de performance mais rapidamente até o momento, né, da luta ou que seja da competição em si. Né? E aqui a Pri falando, né, alinhar injetáveis com os polimorfismos. Isso aí, sem dúvida, né, a questão da própria, né, do metilfolato. Essa é a cerejinha do bolo. Cerejinha do bolo. Priscila sempre detalhista. Né? A questão dessa metilação, né, que é botar um radical metil lá para ter a ação ativa da vitamina B12 do ácido fólico. Né? E você também já tem essa vitamina B12 metilada, que é a metilcobalamina, e também o metilfolato, né, que também é o ácido fólico ativo dessa forma. Então, podendo utilizar, né, esses medicamentos, você já está poupando etapas e não está dependendo de nada. Porque, como a Priscila falou, se a pessoa tiver um polimorfismo, ela pode não converter, não conseguir metilar. Então, você está usando de forma desnecessária. Então, é melhor já dar o produto pronto, que você vai ter a certeza disso. Né? Pri, admiro muito a Pri. Ela é uma pessoa fantástica, muito estudiosa. Já me deu muita aula, Priscila. E agora colega, né? Colega, é. Deixa eu te falar, a gente falou, uma pessoa falou de fibromialgia. Existem trabalhos, falando de injetável, né? Existem trabalhos que falam sobre determinados nutrientes atuando sobre os gatilhos, né? Sobre os triggers que acometem o paciente fibromiálgico. Então, eu acho que o bacana é que normalmente esse paciente, né, num médico mais clássico, ele vai passar algumas medicações de ação central, né, para o paciente fibromiálgico. E quando você entra na forma injetável com alguns nutrientes que você encontra embasamento na literatura, então fala-se muito de 5-hidroxitriptofano para você melhorar níveis de serotonina de forma controlada, ácido fólico, né, o folatos, às vezes alguns de vocês podem não conhecer, mas DMSO, como numa ação para fibromialgia também via endovenosa, 5-hidroxitriptofano, ácido fólico, a metilcobalamina. Então, são substâncias todas utilizadas nas estratégias dos pacientes fibromiálgicos. Tem um trabalho, doutor, que fala sobre a ação da metilcobalamina. Esse trabalho fala ele nem fala de high dose, né, de altas doses, ele fala de ultra high dose, que são as dosagens de 25 miligramas de metilcobalamina, aplicadas via intramuscular 5 dias seguidos, né? E você pode promover regeneração nervosa em pacientes com polineuropatia, com neuropatia diabética, em pacientes com diabetes mellitus, glicemia descontrolada, né? Aquele paciente que tem uma idade mais avançada, diabetes tipo 2, glicemia alta, paciente estressado, nervoso, que começa a ter aquela neuropatia, 5 dias de metilcobalamina, isso a gente acompanha alguns pacientes, você tem remissão de dor neuropática. Então, esse olhar do medicamento injetável, da onde aplicar, né, como a estratégia que a gente usa, é fantástico. Fantástico. Não, sem dúvida, João. É assim, eu digo que a medicina que eu pratico hoje, né, que eu costumo dizer que eu sou aquele cara que pratica essa medicina de forma raiz, né? Você
você já está, pô, o primeiro congresso que eu fui, né, do mestre Efraim, foi em 2007 ou 2006. Nesse congresso nós devíamos ter 300 pessoas no máximo, né? Então eu sou dessa época, né? Hoje a gente tem 2.000, 3.000, 4.000 pessoas no congresso, né? O congresso lotado. Então eu já saí da minha faculdade e já caí de cabeça nessa medicina. E em determinado momento da minha vida, né? Meu pai é médico, a minha irmã é médica, então eu ouvi a seguinte frase: meu filho, quando é que você vai começar a fazer medicina? Porque era uma medicina que, naquele momento, era algo que, cara, isso aí é alternativo, isso aí, entende? O negócio é você estar no hospital, né, executando uma medicina de guerra, né? E eu passei a minha faculdade inteira, desde o primeiro período até o 12º, dentro de um hospital. Entendeu? Que eu ia por conta própria de ônibus, né? Demorava 2 horas em pé para ir para Campo Grande, que é aqui zona oeste do Rio, né? Muito violento, para justamente aprender, né? E esses anos, esses 6 anos, mais 3 anos e meio que eu dei de plantão depois de me formado como médico, me fizeram entender que aquilo ali não era para mim. Mas eu nunca larguei essa medicina, né? Então, voltando, né, nessa questão, nessa época, né, que era a medicina, né, que essa medicina que a gente executa hoje, que a gente tem cada vez mais médicos, né, nutricionistas, mais pessoas da saúde voltadas, era uma medicina que não tinha, né, essa relevância, né? Não tinha, quando você falasse alguma coisa injetável, isso aí é o quê? Isso aí não é correto, isso aí não existe, Doutor, isso e aquilo. sabe o que acontece? Eu sou mais velho, né? Frequento esse congresso do Dr. Efraim desde 94. O que acontece é que depois de um tempo, de alguns anos, houve uma explosão de publicações científicas, mas uma explosão assim, muitas pessoas publicando, estudando, observando e fazendo trabalhos, e começou a ser muita publicação, principalmente da área nutricional. E é tão assim óbvio, né, você entender que existe a individualidade, né? E o paciente já tem anos, ele não quer ir, paciente obeso, vamos supor, ele não quer ir no gastro, né? Porque ele come mal, errado, e ele começa a ter refluxo e muita dor de estômago, por exemplo, né? Gastrite. Aí ele vai no gastro. Aí no gastro, o gastro vê, avalia, faz os exames, dá a medicação dele. Aí ele pega e encaminha para o cardiologista, né? Porque ele foi aferir a pressão e viu que o cara é arrítmico. Aí ele vai no cardiologista faz aquela série de exames, vai fazer uma esteira, um ergométrico, não sei o quê, sai com medicação normalmente para controlar a pressão, né? De repente sai com alguma dieta. Aí na esteira ele viu que dói, para quando ele foi fazer o teste ergométrico, doeu o joelho, né? E o cara falou, não, vai fazer atividade, vai fazer caminhada. Aí ele procurou o ortopedista, e doutor, e aí esse paciente está com aquela polifarmácia, tomando muito remédio. Na medida que os médicos começaram a estudar, voltar para o banco da faculdade, estudar bioquímica, fisiologia, eles começaram a entender, isso estou falando de décadas atrás, eles começaram a entender que existe muita coisa que regula o metabolismo. A parte hormonal é assim, é tipo um eixo praticamente central, né? Você entender o papel de micronutriente no metabolismo do indivíduo. Então, muitos médicos começaram a receber seus pacientes e começar a resolver muita coisa só fazendo correção metabólica, que o que lá atrás se chamou de ortomolecular, que era o quê? Você estabeleceu o equilíbrio do organismo, mas nada mais é do que você entender ciência básica, bioquímica, fisiologia, farmacologia, entender que o medicamento é necessário, mas mais necessário que o medicamento é você corrigir o metabolismo daquele indivíduo, né? Então, isso que o doutor está falando, né, é importante por isso, porque hoje o médico ele enxerga o paciente não o sintoma,
mas o funcionamento do organismo, principalmente, e hoje mais ainda, né, o quanto a psique do paciente interfere no acometimento de diversas patologias, né? A mente é tudo, né? Imagine quanta gente em quarentena que não começou a ter depressão, quantas pessoas deixaram de ir no médico que tinham problemas neurodegenerativos que isso vai piorar, né? Câncer, né? O próprio câncer. Sem dúvida. Então, essa visão que não tem nada a ver com o holístico, nada disso, é a visão metabólica do paciente, né? Isso é que é bacana. E como a gente corrige, né? Um dos assuntos que a gente está falando é isso, né? Como o papel do injetável nessas correções metabólicas, né? Sim, João. E porque às vezes, né, quando a gente fala aqui, né, uma área minha de atuação, eu gosto muito de trabalhar com atleta, mas gosto muito de trabalhar também com a doença em si. Porque o atleta é aquele cara que está em busca da performance. E a pessoa que está doente, ela está em busca da vida, da saúde, da qualidade de vida. Então, assim, não que seja mais ou menos gratificante você trabalhar com um atleta de alta performance ou com uma pessoa que está ali querendo, né, aquela saúde, está tentando ali restabelecer a sua saúde, né, como um todo. Uhum. Então, quando a gente chega e utiliza esses medicamentos injetáveis, né, em pessoas que têm essa condição clínica crônica, né, diabetes, hiperplasia prostática, né, com queixa urinária, né, e eu acho que doença de Alzheimer, doença de Parkinson. Então, assim, a gente consegue ver, né, o quanto essas pessoas, né, melhoram, né, de uma forma muito mais rápida, né? Porque a gente sabe, como você bem falou, né, esses pacientes, eles têm a polifarmácia que já o acompanham por longa data. Eu tenho um paciente que ele tem Alzheimer, ele há 20 anos, ele utiliza 11 medicamentos, todos para a doença. E aí eu vou até fazer um relato aqui, né, porque eu também sei que uma hora que você também está atuante agora, que é a questão do canabidiol. Né? Esse paciente, eu tinha um óleo, né, que eu utilizo, eu sou usuário do óleo de cannabis medicinal, e eu tinha na clínica, e eu ofereci para ele. Quando eu ofereci, ele ficou, não, doutor, eu quero experimentar, e ele chegou carregado, né, pelo cuidador dele, pela esposa, e João, e eu cheguei, calculei a dosagem do óleo e dei para ele. Passados 40 minutos, João, esse homem, ele levantou da cadeira, apertou a minha mão, e quando ele abriu a porta do meu consultório e saiu, a minha secretária, a minha mulher, todo mundo que estava lá não entenderam nada. Porque um cara que entrou carregado saiu andando. E foi uma coisa assim absurda. Eu acho que tanto para ele, né? Porque eu acho que ele nunca tinha se sentido daquela forma, a esposa, e também para mim, né? Que foi exatamente, Glauber, Parkinson. Então foi a coisa que aconteceu na minha frente. Então foi uma coisa assim que me. E eu falei, cara, isso aqui é o que há. Eu acho que nenhum tipo de medicamento que você utiliza vai fazer isso, né? Entendimento de sistema endocannabinoide, né, e a medicação, né, a substância certa para a pessoa certa, no momento certo, faz diferença, né? Por isso que eu acho assim, se a gente pudesse deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, essa questão de usar medicação injetável, né, nutrientes injetáveis, tem que ter uma indicação certa, o momento certo, né? Não se faz isso substituindo outras terapêuticas, outras condutas, mas a beleza do injetável está nisso, né? É indicado em que momento, né? Aonde ele vai atuar, que ganho eu vou ter na terapêutica do meu paciente. E dentro disso tudo, as pessoas envolvidas entenderem que você consegue ter muita segurança, né, fazendo medicação injetável dentro de uma clínica. Basta você seguir todas as regras de segurança, regra sanitária, e dá para você inserir essa prática para o bem do seu paciente, porque é inegável, né? Isso é inegável. Perfeito. João, a gente está com o tempo apertado, faltamos aí menos de 2 minutos. Então, João, eu queria te agradecer, porque senão a live cai e a gente não salva. Eu queria te agradecer, João, por essa live maravilhosa, por esse esclarecimento, por essa aula que eu tive aqui com você. Eu acho que todos aqui presentes, que nós temos médicos e nutricionistas aqui.
E te agradecer, cara, e ver com você se a gente pode fazer uma outra live numa outra oportunidade em breve. Doutor, eu que te agradeço a oportunidade, eu fico super honrado, te admiro, respeito pra caramba, sempre que precisar, né? Eu amo falar disso, né? Adoro, sempre trabalhei com injetável, é minha paixão. Estou à Tá bom, disposição. João. E agradeço o Então, pessoal que está aí, que tá, assistiu a gente. beleza. Então, pessoal, o que eu falei, eu queria pedir para vocês no final, sigam a gente lá no canal do YouTube, NutroHealth, Saúde, Emagrecimento, Performance. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos, tá? Vou marcar, vou ver se eu consigo entrar na fila para falar com o João de novo. Valeu, pessoal. João, um abraço, muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Tchau. Tchau, tchau, doutor. Tchau.